de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem. 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 Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demorar. Eu estou esperando
que venho sem demora, e eu estou esperando com o coração ardente. Volta logo, vem agora, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o nosso culto online. É uma ferramenta que o Senhor tem nos dado para de alguma forma poder alcançá-los e que vocês possam também estar interagindo com aquilo que o Senhor está comunicando conosco como parte de uma igreja local na cidade da qual nós fazemos parte. Então quero nesse momento encorajar toda a comunidade a nós de alguma forma correr para esse lugar secreto, na audiência de um só, e muito mais, elevar o nosso coração em total arrependimento diante do Senhor. Nós precisamos entender a comunicação de Deus mediante ao tempo e o modo de todas as coisas. Então eu quero encorajar vocês a ficarem na audiência de um só, quero encorajá-los a se arrepender, porque a nossa proposta é ficarmos confiantes à nossa bendita esperança, aguardando o retorno do Messias. Então eu encorajo a comunidade a estar neste lugar, não desprezando as profecias, tudo que o Senhor já tem falado a nosso respeito. Então eu encorajo vocês a essa realidade. E eu quero, nesse momento, trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, julgo de suma importância para nós nesse tempo. Há muitas coisas que, na realidade nós falamos muitas coisas, mas há uma coisa só queima em nosso coração. Mas há fundamentos, há palavras que o Senhor vai exercendo como um degrau de responsabilidade, pelo fato de nos tornarmos responsível àquilo que ouvimos. Então o Senhor, Ele não derrama sobre nós toda a revelação, mas gradativamente Ele vai estabelecendo parte dessa comunicação para que nós possamos nos mover com graça, com entendimento, debaixo de oração e também ministrados pelo santo e poderoso Espírito de Deus, que comunica tudo que está nas entranhas de Deus no nosso homem interior. Então eu encorajo vocês a isso, quero deixar meu abraço para toda a comunidade. Estamos com muita saudade, estamos passando por uma transição violenta, né, de localidade, e ao mesmo tempo não estamos conseguindo desfrutar desse tempo juntos, mas o Senhor tem sido muito bom para conosco, e nós não podemos deixar de considerar, Deus é bom todo tempo. Então, ainda que as coisas estejam fora do nosso controle, não está fora do controle de Deus, ok? Então eu quero deixar aqui uma palavra ao coração de toda a comunidade. Espero que vocês estejam com corações aquecidos para ouvir o que o Senhor tem para nós nesse dia, amém? E então nós vamos abrir as Escrituras. Quero convidar, se você está aí na sua casa com a sua família, abrir a palavra de Deus comigo na primeira carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 21. E depois nós vamos estar lendo também 1 Coríntios, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ok? Diz assim o texto: portanto, ninguém se glorie nos homens,
porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Agora 1 Coríntios no capítulo 4, a partir do versículo 6 e 7, diz assim: ninguém, observa bem essa palavra, ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta, e vou repeti-la. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para nós atentarmos para esse texto do apóstolo Paulo e empurrá-lo a ler as Escrituras. Então, se você tiver um caderninho, vai anotando, lê os textos que nós estamos colocando aqui como evidência, para depois você se dedicar também a pensar, não apenas naquilo que eu estou falando, mas pensar a partir do coração de Deus em relação a esses aspectos que estamos abordando e julgando para esse tempo ser de muita importância para nós, como parte do corpo de Cristo. Mas eu queria chamar a sua atenção. Eu vou fazer uma leitura contemporânea agora, na versão a mensagem, porque ela engloba bem dentro dessa perspectiva do que estamos querendo falar e comunicar com toda a comunidade. Então, preste bem atenção nessa versão. Não se enganem, não achem que são sábios apenas porque acompanham o noticiário. Sejam os desinformados de Deus. Eu amei essa conotação, eu amei essa colocação que o autor dessa Bíblia faz aqui. Sejam os desinformados de Deus, isso é, aquele que não chama a atenção para si mesmo. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tola. Está registrado nas Escrituras. Ele expõe as segundas intenções dos que andam de nariz empinado. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que se acham. Não quero ouvir nenhum de vocês contando vantagem acerca de vocês mesmos, nem de ninguém. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 18 e até o versículo 21, que ora nós lemos já como texto base e fundamento para aquilo que queremos falar. Queridos, pense nisso. Eu gostaria de fazer com que você agora pensasse a respeito dessa realidade, desse contexto. Dificilmente atravessamos um dia sequer. Eu acredito que isso engloba todos nós como seres humanos, dentro desta perspectiva, desta realidade, desta cosmovisão, dessa cultura que estamos de alguma forma imergidos. Não conseguimos passar um dia sequer, quando olhamos para essa realidade no mundo em que vivemos, sentindo de alguma forma esnobados. E eu sei que muitos acabam sentindo isso. Isso tem muito a ver com o aspecto da realidade que estamos vivendo. Talvez, quem sabe, até mesmo ignorados. Quantos se sentem dessa forma? Sem achar que somos idiotas, talvez, quem sabe, atormentados ou atormentando de alguma forma a nós mesmos. Porque isso tem um apontamento para as crises existenciais que nós de alguma forma somos submetidos. Então, dentro desse aspecto, eu gostaria que você pensasse nessa realidade, porque isso tem uma implicação violenta para nós de alguma forma tentar desmistificar toda essa realidade que nos aponta para o egocentrismo de quem na verdade nós somos a partir da queda. Então eu vejo aqui a oportunidade que o Senhor está nos dando de nós irmos mais profundo nessas verdades bíblicas, nestes
pontos que o apóstolo Paulo vai colocando e aplicando para a nossa realidade. Então, se alguém me pedisse, por exemplo, sobre o que estamos falando, eu diria: um convite para o autoesquecimento, ok? Um convite para o autoesquecimento. E isso acontece porque existe algo muito errado com o nosso ego. É mais ou menos sobre isso que eu quero falar. E obviamente que o Senhor vem falando comigo já há alguns anos a respeito disso, e também com alguns bons materiais que o Senhor tem nos dado, e nós fomos aplicando o nosso coração a ter este olhar para esta realidade. Primeiro, nós sabemos que o Evangelho é uma boa notícia, que expressa o coração de Deus por intermédio do seu Filho. Obviamente que isso também faz com que, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, pela obra redentora do Cristo, nós também vamos descobrindo quem de verdade nós somos. E isso vai ampliando o nosso entendimento para essa realidade. Então, algo errado com a minha identidade, com a percepção que tenho do meu próprio eu. E semana passada nós falamos um pouquinho sobre cosmovisão, a verdadeira compreensão dos segredos de Deus, e isso tem uma interligação, mediante aquilo que já falamos, com o que queremos falar nesse momento, a partir do ego, a partir de quem eu sou, a partir de quem o homem é em relação à queda, mas também a obra redentora do Cristo, que de alguma forma nos conectou novamente ao Pai, nos dando um acesso livre pelo novo e vivo caminho, a qual nós devemos ser muito gratos, porque isso não tem a ver com a nossa bondade, isso não tem a ver com quanto bom nós somos, mas isso tem a ver com a bondade de Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com seus afetos por aquilo que Ele de alguma forma criou, e fazemos parte disso. O ego, de alguma forma, ele nunca se sente feliz. É impossível nós preenchermos o nosso ego. Ele não se satisfaz, ele é insaciável, vive de alguma forma chamando a atenção para si mesmo. E às vezes fazemos isso sem perceber, fazemos isso às vezes sem ter muita percepção, porque isso fala de uma mentalidade, isso fala de uma cultura, isso fala de um estilo de vida que precisa ser transformado a partir dessa mensagem que está sendo comunicada. E na realidade isso tem um apontamento para a crucificação, isso tem um apontamento para a obra de Cristo, a partir daquilo que Ele quer fazer em nós. Precisamos morrer para nós mesmos. Isso não é novo, isso não é uma mensagem, uma revelação nova, mas isso é um aspecto da obra redentora de Cristo. E quando nós olhamos aqui para os coríntios, eles estavam cercados de alguma forma pela necessidade de contemplação humana, cercados pelas correntes do reconhecimento a todo custo, necessitados de aprovação e também de visibilidade. E não é diferente da nossa realidade. O apóstolo Paulo está escrevendo aos coríntios, fazendo essa apresentação, trazendo um conceito, trazendo um fundamento, mas nós não podemos fugir dessa realidade, porque muitas vezes é o que nós também buscamos. Porque o eu grita alto em nossos corpos, é como uma necessidade desenfreada. Então, isso está falando a respeito de nós, e não é bom, não é gostoso, não é saudável ouvir estas verdades, mas é necessário. E essa é a proposta do Evangelho, porque a proposta dele, na realidade, é salvar o homem. De quem? De si mesmo, da ira de Deus, por causa das suas paixões, por causa do seu ego inflado. Então, o que nós vemos aqui nesse texto, e o que o apóstolo Paulo está apresentando para nós, é que ninguém se glorie nos homens. Ninguém, guarda bem essa palavra, ninguém deve se gloriar nos homens. Arrogância causa divisão, e nós vamos ver a partir da igreja de Corinto essa realidade, porque existia preferências,
Existia desejos, cada um escolhendo a sua própria facção, cada um escolhendo o seu próprio líder, do seu próprio gosto. E isso havia divisão, porque cada um escolhe aquilo que apraz, o seu próprio interesse. Isso fala do egocentrismo. Os coríntios precisavam aprender que pertencem a Deus, não aos líderes. Nós precisamos entender essa realidade. Nós não pertencemos a ninguém, a não ser a Deus. Então que isso comece a queimar no teu coração. Nós, por sermos um povo idólatra, nós temos necessidade de ter alguém superior a nós mesmos, para nós adorarmos, sendo que somente Deus merece toda adoração. E tudo que o outro possa ter, é porque Deus o deu, para comunicar, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, e não para serem idolatrados, para serem adorados. Então Paulo vai tratar muito essa realidade a partir da igreja de Corinto. Todas as coisas são suas, significa que são dadas por Deus para beneficiar o seu povo, como eu disse, para o ajustamento do corpo de Cristo. Então, o que eu vejo é que esse cenário de 1 Coríntios mostra uma realidade de indivíduos que, de alguma forma, baseados num egocentrismo desenfreado, estavam de alguma forma dando excessiva importância ou significância, que é isso que nós vemos nesse contexto, para o seu papel social, idolatrando líderes ao seu próprio favor, de alguma forma dividindo-se por variedades, gabando-se por seus dons e no conceito que nos toca, de alguma forma exigindo de Paulo mais do que ele mesmo se exigia. E essa é uma realidade. Por que nós colocamos peso em determinada pessoa? Porque na realidade nós não conseguimos, mas por causa da idolatria que há no nosso homem interior, nós procuramos alguém, e quando esse alguém de alguma forma nos decepciona por não conseguir fazer ou realizar aquilo que eu desejo, então nós perdemos toda a estabilidade, nós perdemos a realidade das coisas por não compreender que existe um propósito de Deus, da qual nós todos fazemos parte, da qual você faz parte. Então é revelado de alguma forma no começo do livro bíblico, em relação a alguns líderes da igreja de Corinto, a intensa busca e admiração por uma sabedoria elevada, sabedoria essa que tinha como origem, como eu já estou falando há algum tempo aqui, o egocentrismo com o objetivo de alguma forma de conquista e também de admiração, sabe? Quando nós falamos a respeito da idolatria, tem muito a ver com isso. Nós precisamos ser aceitos, nós trabalhamos muito, nós fazemos muita coisa na força do braço, para que de alguma forma nós possamos ser aceitos no meio do ambiente da qual nós vivemos. Então, nós nos esquecemos que tudo de alguma forma já nos pertence. E Paulo vai tratar essa realidade, Paulo vai falar muito sobre isso, mencionando muito a respeito de si mesmo, mencionando sobre Apolo, mencionando sobre a vida, mencionando sobre a morte, que de alguma forma tudo nos pertence. Mas, porém, Paulo vai dizer, mas nós todos pertencemos a Deus. Uau! Então eu quero encorajar você a pensar nessa realidade. Paulo, nos capítulos iniciais, começa de alguma forma a desconstruir a ideia dessa sabedoria humana. Nós não podemos esquecer que quando nós falamos sobre a sabedoria humana, nós estamos falando de uma sabedoria caída. Porque a maior importância, se nós voltarmos à semana passada o que falamos sobre os segredos de Deus, que está numa pessoa, que é o próprio Cristo, então é essa sabedoria que nós aguardamos, uma sabedoria que vem do alto, a partir de quem Cristo é. Então, de alguma forma, tão ansiada pelos coríntios, por essa sabedoria humanista, colocando-a como insuficiente e fraca em relação à sabedoria que vem de Deus. Então eles buscavam por essa sabedoria humana, mas essa sabedoria humana, ela é fraca, de alguma forma ela é insuficiente mediante a sabedoria de Deus, que isso venha ficar bem claro para nós. Então o erro dos coríntios não era somente buscar a sabedoria
na fonte errada, no caso aqui a sabedoria humana, mas buscar sabedoria com motivação errada. E aqui eu queria abrir uma oportunidade para dizer isso. Muitas pessoas desejam buscar mais informação, muitas pessoas desejam conhecer mais sobre Deus, e isso de alguma forma nos preocupa. A própria palavra de Deus vai dizer que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer a Deus, mas nós não podemos deixar de considerar a motivação do nosso coração. Qual a proposta de nós conhecermos mais de Deus? Para sermos aceitos pelas pessoas? Ou porque realmente queremos nos aproximar de Deus? Qual a proposta de fazermos um curso teológico? Qual a proposta de ler bons livros? Qual a proposta de nós mergulharmos no conhecimento? Se nós não tratarmos o egocentrismo que há dentro de nós, se nós não tratarmos a idolatria que há dentro de nós, e não permitirmos que sejamos crucificados com Cristo, obviamente nós teremos problemas. Poderemos ser muito habilidosos, poderemos exercer o nosso talento, mas não expressar nenhuma sabedoria divina, a não ser o nosso autoconhecimento. Por isso que eu iniciei dizendo que o tema central daquilo que estamos querendo comunicar tem a ver não com autoconhecimento ou com a nossa autoestima, mas com o nosso autoesquecimento. E eu quero, conforme for falando aqui, que isso vai engrossando no seu homem interior. Cada dia mais nós estamos vendo pessoas mal intencionadas, pessoas que buscam algum lugar para serem destaques, para serem vistos, mas não é isso que nós buscamos. E como parte da igreja local da nossa cidade, nós temos trabalhado muito a respeito disso, porque essa não é nossa proposta. Nós queremos de verdade ter os mesmos sentimentos que João Batista teve, quando começaram a questioná-lo: olha, aquele homem que você batizou, agora a igreja dele está crescendo, o ministério dele está sendo visto por todo Israel, o que você vai fazer, João, em relação a isso? E João simplesmente tem uma palavra: alguém que de alguma forma já morreu no seu egocentrismo, a ponto de dizer que ele cresça e que eu diminua. Essa é a realidade da mensagem que nós desejamos e queremos viver isso, que nós venhamos nos diminuir para que Cristo seja a evidência de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quero encorajá-los a essa realidade. E eu penso, o erro de Coríntios não era somente buscar a sabedoria na fonte errada, mas buscar a sabedoria com a motivação errada. E quando se fala de motivação errada, fica mais fácil encontrar ligações entre eles, mas também em nós. Quando olhamos para a igreja de Corinto e vemos essa realidade acontecendo, que eu vou aqui abrir um pouquinho mais, nós vamos perceber que não é diferente de nós mesmos. Nós temos a tendência de escolher alguém e falar: eu sou desse ou sou daquele, quando na realidade nós não somos nem de um nem do outro. Nós pertencemos a um único Deus, vivo e verdadeiro. Aleluia. Então, como pecadores, nós temos a impressão de que nossos tolos planos de obter de alguma forma conhecimento acima dos outros tornam nossos papéis mais significativos na igreja. Talvez, quem sabe, nessa era, ou talvez, quem sabe, o pensamento de alguns em Corinto era esse pensamento de alguns ainda hoje na igreja, e talvez, quem sabe, até mesmo fora dela. Isso é muito sério. Por isso que nós talvez não conseguimos experimentar mais dessa realidade de quem Deus é, porque de alguma forma talvez nós ainda não fomos vencidos. E Pedro vai dizer que por quem nós somos vencidos, tornamos escravos. E talvez, quem sabe, nós estamos vivendo nesses dias escravizados pelo egocentrismo. Talvez, quem sabe, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Por isso,
eu quero encorajar a comunidade a entrar em arrependimento nesses dias. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Nós precisamos ir mais profundo no arrependimento. Eu gosto de olhar para a vida de Jacó. Jacó é um usurpador. Jacó quer conseguir as bênçãos a partir da força do braço, até que no vale de Jaboque é vencido. Mas o próprio Deus vai dizer que Jacó lutou com Deus e venceu. Quem pode vencer Deus? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Mas sabe o que eu acho poderoso? É que ele vai dizer, o próprio salmista vai dizer isso, que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Então eu vejo que a única forma de nós vencermos a Deus, não no sentido de lutarmos com Ele como se fôssemos mais fortes, mas na realidade, na nossa fraqueza, nós conseguimos vencer Deus quando nós nos arrependemos e reconhecemos que não somos nada, absolutamente nada. Essa é a maior proposta do Evangelho, mostrar para nós esta realidade da maldade que há em nós. Não tente ser bom aos seus próprios olhos. Nós não vamos conseguir ser salvador de nós mesmos, e infelizmente é o que muitos estão tentando. Em toda a história bíblica, quando nós olhamos para Israel, nós vamos ver na antiga aliança, eles estão vivendo esta mesma realidade, achando que são capazes de cumprir a lei. Por exemplo, quero colocar aqui algumas perguntas para fazer você pensar. Quem nunca caiu no erro de pôr, ou pelo menos por um segundo, se achar superior a alguém só porque estudou mais? Pense. Quem nunca se achou melhor do que os outros só por ter participado de uma viagem missionária, porque fez um curso teológico, porque leu a Bíblia mais do que alguém, porque leu mais livros e se julgou ter mais capacidade intelectual do que o outro? Isso tudo está falando do quê? Egocentrismo. Por que será que nós precisamos ter a palavra final? Por que será que nós precisamos ter a melhor mensagem, o melhor pregador? Porque isso tem a ver com a queda. Quando Jesus, ainda na terra, foi chamado de bom, ele disse: eu não sou bom, bom é o meu Pai. Porque na realidade a obra do Cristo ainda não havia sido consumada, mas o Pai havia consumado a sua obra no 7º dia e descansou. Quem somos nós para acharmos que somos bons, se ainda não somos completos, se ainda não somos plenos, se ainda estamos em obra? O apóstolo Paulo, entendendo esta realidade, ele expressa em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz que aquele que começou a obra há de aperfeiçoá-la até a volta do seu Filho. Uau! Isso me enche de esperança. Então eu quero que o Espírito Santo agora queime o teu coração. Não se julgue superior a ninguém, não se vanglorie de nada. Sabe, nós precisamos nos atentar, porque senão nós vamos nos vangloriar porque estamos orando mais. Nós vamos nos vangloriar porque estamos lendo mais Bíblia. Nós vamos nos vangloriar porque estamos tendo uma revelação mais plena do Cristo e somos os melhores. Isso não é verdade. A exaltação humana precede a queda. Paulo vai dizer: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Uau.
por se importar mais com a igreja, estou falando a respeito do orgulho ainda, com o evangelho e etc. Quem nunca se orgulhou por pensar que se preocupa mais com o evangelho, mais com a igreja do que outrem? Quem já não se orgulhou por isso? Talvez, quem sabe, quem já não se orgulhou por sentir que, no que diz respeito à família, sua família é a melhor da comunidade, sua família é a melhor da cidade. Quem sabe você, por causa do seu egocentrismo, se julga que os seus filhos são os melhores. Por favor, saiba, ninguém é bom e ninguém é autossuficiente. Por isso, o nosso convite com esta palavra é levar você ao autoesquecimento. Uau! A sabedoria de Deus também educa quanto à humildade, e isso Paulo quis trabalhar de alguma forma nessa epístola. Em vez de os coríntios se alegrarem por se relacionar com Paulo, com Apolo, de alguma forma agora eles se valem desses relacionamentos como trampolim para um jogo de poder. Essa era a proposta deles fazerem as escolhas. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, e alguns mais espirituais ainda, não, eu sou de Cristo. Essa última proposta não está errado, porque de verdade somos de Cristo. O problema é, como eu disse, a motivação do coração, o egocentrismo. Pode ver, alguém está dizendo, eu sou de Paulo, logo outros se levantam dizendo, não, eu sou de Apolo, mas logo outros vão dizer, não, eu sou de Cefas. Mas aí tem um outro grupo que, não achando opção, uns já falaram que é de Paulo, bom, outros estão falando que é de Apolo, alguns estão falando que é de Cefas. Nossa, quem nós poderíamos dizer? Bom, podemos dizer que somos de Cristo. Mas na realidade isso é apenas uma aparente afirmação, não tem fundamento, porque Paulo de alguma forma vai chamar a atenção desta igreja imatura, que está sendo de alguma forma desenvolvida, assim como todos nós estamos, ok? Então, surgiram, por causa desta realidade, que a igreja está se encontrando, ou melhor, que a igreja se encontrava, surgiram facções, e essas divisões de alguma forma fragmentaram a igreja. Pare para pensar, todos nós buscamos por unidade, desejamos isso. Essa mensagem, ela não é uma mensagem para o agora, é uma mensagem de muito tempo. Eu já vi muitos líderes falarem de unidade. Eu conheço alguns líderes que trabalham, que deram toda a sua vida por essa mensagem, mas parece que isso nunca acontece. Por quê? Egocentrismo. Cada um quer ter a sua própria obra, cada um quer sentir mais importante do que o outro. Então eu não me submeto a ninguém. Só que o apóstolo Paulo também vai dizer que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. O que ele está dizendo? Que nós não devemos nos vangloriar em nós. Sabe, eu queria estar agora de forma presencial, irmãos, porque eu estou cheio de Deus aqui, no sentido de quebrantar ou de desfazer do meu próprio ego e das minhas próprias vaidades. Quando nós olhamos para essa realidade, o Senhor está chamando a nossa atenção, porque nós só vamos conseguir viver em unidade quando na realidade nós formos vencidos em nós mesmos, quando na verdade o nosso egocentrismo morrer, e que ele morra hoje, em nome de Jesus. Nossa proposta é o autoesquecimento. Não esqueça essa palavra, autoesquecimento. Sabe, o cenário é de orgulho e vanglória, é o que nós estamos vendo. Quando nós olhamos para o versículo 21, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 21, o que nós vemos lá?
Então anota aí para depois você ler novamente, vai ser muito importante. O que nós vemos lá? Paulo está advertindo: ninguém se glorie. Logo quando lemos primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, nós vamos ver que Paulo traz uma pergunta enfática: por que te orgulhas? Por que você anda orgulhoso? Nós temos que pensar essa realidade da aplicação do apóstolo Paulo. Então, no versículo 21 do capítulo 3, ele vai falar: ninguém se glorie. Ele está fazendo uma afirmação, nós temos que atentar para isso. Logo no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: por que você ainda se orgulha? Observe o versículo 6, que ninguém se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Cara, percebe-se aqui uma facção, percebe-se aqui divisão no corpo de Cristo. Por quê? Porque na realidade de Cristo não se tem nada. O que Paulo está afirmando é: nada de orgulho, nada de vanglória. Meu Deus, meu Deus. E eu quero fazer algumas leituras de alguns textos bíblicos com vocês. Primeiro eu quero ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, e queria chamar a sua atenção, por favor, anote, pegue seu celular, pegue um caderno, pegue uma folha, anote esses versículos. Sabe, irmãos, não vamos ficar só ouvindo a minha mensagem, por favor, eu não tenho tudo para oferecer para vocês. Isso aqui é apenas meu coração, está sendo derramado por aquilo que eu recebo, mas você pode ir mais profundo. Talvez quando você abrir esses textos que eu vou passar, o Espírito venha e convença você do seu pecado. Sabe, essa é a minha proposta, não é trazer informação, não é mostrar habilidade que eu não tenho, é simplesmente encorajá-los em dias difíceis. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31 diz: portanto, como as escrituras sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, olha isso, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Uau! Você quer se orgulhar? Então se orgulhe daquilo que Deus está fazendo. Porque tanto querer como efetuar é de Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 23, olha isso. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte, olha isso, da sua força, nem o rico da sua riqueza. Para pensar nesse texto de Jeremias capítulo 9, versículo 23. Jeremias vai dizer: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17 ao 18, olha o que Paulo vai dizer: como dizem as escrituras sagradas. Percebe? Paulo não está falando nada dele mesmo, Paulo está falando a partir das escrituras. Quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesmo. Por favor, não é você que tem que se autoaprovar. O Senhor nos prova para sermos aprovados por Ele, por mais ninguém. Não adianta uma comunidade inteira te aplaudir, uma comunidade inteira te aprovar, se Deus de alguma forma não te aprova. Meu Deus, vocês lembram quando Samuel precisou ungir um rei para Israel? E ele então olha o primeiro filho de Jessé, e aí ele entende, é esse, porque a Bíblia diz que esse filho, ele sobressaía entre todos. Isso está falando de uma aparente, de algo aparente. E Samuel logo deduziu, a partir da referência do que tinha, que era o rei Saul, ele entendeu, é esse. Mas Deus interveio e disse o quê? Samuel, você vê a aparência, você vê o que é de fora, você vê o externo. Eu, porém, Samuel, vejo o coração.
eu vejo o que está lá dentro, eu consigo entrar nas mais profundas, a mais profundeza da alma do homem. Eu consigo ver aonde você não vê. É essa a realidade. A pessoa só é aprovada quando o Senhor aprova. Você pode dizer um amém aí? Eu vou repetir. A pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova. Uau! Paulo faz uma pergunta na sua segunda carta aos Coríntios e logo responde no capítulo 3. Eu acho muito conveniente essa realidade. Olha o que ele vai dizer na segunda carta de Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, a parte B do versículo. Olha o que ele diz: então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? No capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, versículos 5 e 6, Paulo vai responder. Olha o que ele diz: dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, não em homens, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. Ele está dando a resposta aqui. Vou repetir, olha a resposta de Paulo, a pergunta que ele mesmo fez na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, parte B do versículo. Ele fez uma pergunta, mas agora ele mesmo vai responder. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Esse trabalho não tem ligação nenhuma com a nossa capacidade, força do braço, mas com o poder do Espírito Santo. Por que estamos nos gloriando? Por quê? Estamos tão cheios de nós mesmos, sendo que é Deus que faz tudo por todos. O que estamos buscando? Eu julgo essa pergunta muito importante para nós agora. O que estamos buscando? Talvez se pudéssemos responder com verdade e seriedade, diríamos: contemplação humana ou autoesquecimento. O que eu quero dizer com essa pergunta é que só podemos responder essas duas coisas. O que estamos buscando? Contemplação humana ou autoesquecimento? A proposta daquilo que estamos falando é sobre o autoesquecimento e não sobre contemplação humana. Se tem alguém que devemos contemplar, é Cristo na sua beleza e santidade. Olha o que Paulo vai dizer e fica bem mais claro isso. Já não sou eu mais quem vivo, Cristo agora vive em mim. Sabe o que ele está dizendo? Já não vivo mais para mim mesmo. O meu egocentrismo foi vencido na cruz. Agora Cristo vive em mim. Agora Ele me rege. Agora eu me submeto totalmente à vontade dEle. Já não há mais em mim vontade humana. Uau! Queridos, eu quero tentar finalizar aqui, apesar de ter muita coisa que nós poderíamos aprofundar, mas eu também quero tentar ser breve para não tornar cansativo para você aí, porque eu sei que nós, como seres humanos, temos muita dificuldade de ficar muito tempo sentado ouvindo. Então eu quero tentar ser prático e obviamente que isso só é possível falando um pouquinho daquilo que vivemos, porque ninguém pode falar daquilo que não vive. Então, quando eu estava cursando o CPP em 2019, na minha devocional, num belo dia de manhã, o Senhor trouxe esse texto no meu coração, que de alguma forma me fez desejar o autoesquecimento. E eu quero impartir com vocês, não que a minha experiência seja mais importante do que a palavra de Deus, não é isso. A palavra de Deus é mais importante, mas eu posso falar daquilo que eu tenho experimentado.
e que tem me levado a pensar, a ter bons olhos em relação à comunicação da verdade de Deus sobre este aspecto. Nós vivemos em uma nação, infelizmente, que ainda tem na sua natureza competição, comparação e idolatria. Mas eu creio que o Senhor está vindo com muita violência por intermédio do teu Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, dentro deste aspecto e dessa experiência que eu tive em 2019 no CPP, eu estava buscando ao Senhor de uma forma bem intensa por causa de muitas crises que eu havia me submetido, e obviamente que essas crises, elas implicam na minha morte. Se você não está em crise, significa que você não está morrendo. Mas se você está vivendo um momento de crise e não consegue encontrar explicação para essa realidade, eu quero dizer para você, seja bem-vindo, você está morrendo. E essa é uma etapa muito difícil, porque nós não queremos morrer. E quando eu falo de morte aqui, eu estou falando de egocentrismo, isso é, de verdadeiramente matar o nosso ego para que possamos viver de verdade essa mensagem do autoesquecimento. Já não sou eu, mas quem vivo. Uau. E aí o Senhor me trouxe esse belo dia de manhã, em um determinado momento que eu estava em muita crise de identidade, de muitas questões que estavam de alguma forma perturbando a minha mente. O Senhor me trouxe esse texto que eu quero impartir com vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4, olha o que diz: porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Uau! Esse texto aqui foi avassalador para a minha alma, porque eu olhei para ele e o Senhor abriu os meus olhos para compreender o lugar que eu estou agora, escondido em Cristo. O que isso implica? Eu não preciso aparecer, eu não preciso ser visto, eu não preciso ser o melhor, eu não preciso ser aceito, porque na realidade eu já fui aceito por Cristo, e Cristo está unido com Deus, logo eu também estou. Isso é, na obra redentora do nosso Cristo, Ele de alguma forma me conectou novamente ao Pai, isso é, Ele me reconciliou com Deus, e eu fui aceito na família de Deus. Eu não tenho mais que provar nada para ninguém, eu simplesmente preciso viver a vida de Deus, que flui do próprio Deus. E logo, olha o que o texto está dizendo: porque vocês já morreram, o egocentrismo já não existe mais, e a vida de vocês agora está escondida com Cristo, que está unida com Deus. Olha agora, Cristo é a verdadeira vida de vocês agora, Cristo. E quando Ele aparecer, uau, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Eu quero encorajar vocês com esse texto, muito, muito. Quero que vocês leiam na casa de vocês, Colossenses 3, do versículo 3 e 4, por favor. Deixe o Espírito Santo vir e tomar vocês por dentro, amém? Que possamos ingressar unicamente e exclusivamente pela graça de Deus, pela sua misericórdia, sabe aonde? Na escola dos crucificados. Eu conclamo você se inscrever agora, de forma gratuita, porém com toda a sua vida, na escola dos crucificados. Convoco a comunidade verdadeiramente se tornar um discípulo de Jesus, para que você não viva mais, porém esteja escondido nele, para que o dia que ele se manifestar, então nós manifestaremos com ele em glória. Uau!
eu quero finalizar lendo um livro com vocês. É esse livro aqui, O Homem que Deus Usa. Esse livro, na realidade, eu tinha ido, acho que em 2018, se não me falha a memória. Nós tínhamos ido, acho que 2018 ou 2017, eu não lembro agora, mas nós fomos para Kansas City, nos Estados Unidos, na igreja do ministério do Mike Beacon, uma sala de oração. Ficamos lá por 15 dias e no momento de oração, eu falando com Deus, eu vi a apresentação desse livro e eu decidi comprar porque me chamou muita atenção esse tema, O Homem que Deus Usa. Ele é escrito por vários escritores como A.W. Tozer, Charles Spurgeon, Matt Money e tantos outros. E só que enquanto eu li esse livro, eu praticamente comi esse livro inteiro, devorei, mas de repente eu cheguei no penúltimo autor do livro e eu fui surpreendido por essa realidade que eu quero finalizar aqui lendo para vocês. Isso tem muito a ver com o nosso chamado, tem muito a ver com a nossa vocação. Então eu quero impartir com vocês, o tema é chamado do alto. E olha que interessante, ele diz assim, todos, quando vai iniciar, ele vai falando quem é o autor que está escrevendo a respeito de determinado assunto. Mas nesse livro, quando eu cheguei aqui nessa parte, está escrito assim, autor, conhecido somente por Deus. Autor, conhecido somente por Deus. E aí, a pessoa que escreveu o livro diz assim, autor desconhecido. Isso é, autoesquecimento. Não é sobre quem vai sair na capa ou na contracapa, mas é o autor desconhecido, porque não é sobre o autor, porque o único autor é Cristo, porque estamos escondidos nele, até que ele se manifesta, e então aí sim nós vamos nos manifestar. Uau! Uau, deixa o seu ego morrer hoje, em nome de Jesus. Eu espero que nesse exato momento o Espírito Santo comece uma obra mais poderosa no seu homem interior, porque só Ele pode nos convencer dessa realidade. E eu quero ler para vocês o que eu li e mudou a minha percepção, minha cosmovisão a respeito daquilo que eu esperava, estudando mais, lendo mais, mudou. Quando eu cheguei aqui, eu disse, Senhor, eu quero viver isso. E eu guardei praticamente por quase 2 anos essa realidade, e hoje eu quero desfrutar com vocês. Eu gostaria de estar, como eu disse, de forma presencial, mas não tem problema. O que importa é que você vai poder ouvir e receber essa mensagem. Então eu quero ler com você o que esse livro diz nesse momento. Preste atenção. Se Deus tem chamado você para que seja verdadeiramente como Jesus, com todas as forças de seu espírito, Ele estimulará você para que leve uma vida de crucificação e de humildade, e exigirá tal obediência que você não poderá imitar aos demais cristãos, pois Ele não permitirá que você faça o mesmo que fazem os outros em muitos aspectos. Uau! Outros que aparentemente são muito religiosos e fervorosos podem ter a si mesmos em autoestima, podem buscar influência e ressaltar a realização de seus planos. Você, porém, não deve fazer nada disso, pois se tentar fazê-lo, fracassará de tal modo e merecerá tal reprovação por parte do Senhor, que você se converterá em um penitente lastimável. Uau! Outros poderão fazer alarde do seu trabalho, de seus êxitos, de seus escritos, mas o Espírito Santo não permitirá a você nenhuma dessas coisas. Se você começar a proceder dessa forma, Ele o consumirá em uma mortificação tão profunda, que você depreciará a si mesmo tanto quanto todas as suas obras. A outros será permitido conseguir grandes somas de dinheiro
e dar-se o luxo supérfluo, porém Deus só proporcionará a você o sustento diário, porque quer que você tenha algo que é muito mais valioso do que o ouro, uma absoluta dependência dele e de seu invisível tesouro. O Senhor permitirá que os demais recebam honras e se destaquem, enquanto mantém você oculto na sombra, autoesquecimento. Porque Ele quer produzir um fruto seleto e fragrante para a sua glória vindoura, e isso só pode ser produzido na sombra. Deus pode permitir que os demais sejam grandes, mas você deve continuar sendo pequeno. Deus permitirá que outros trabalhem para Ele e ganhem fama, porém fará com que você trabalhe, se desgaste, sem que saiba sequer quanto está fazendo. Depois, para que o seu trabalho seja ainda mais valioso, permitirá que os outros recebam o crédito pelo que você faz, com o fim de lhe ensinar a mensagem da cruz, a humildade e algo do que significa participar de sua natureza. O Espírito Santo manterá sobre você uma estrita vigilância e com zeloso amor lhe reprovará por suas palavras, ou por seus sentimentos indiferentes, ou por malgastar seu tempo, coisas essas que parecem não preocupar aos demais cristãos. Por isso, habitue-se à ideia de que Deus é um soberano absoluto, que tem direito de fazer o que lhe apraz, com os que lhe pertencem, e que não podem explicar-lhe a infinidade de coisas que poderiam confundir sua mente pelo modo como ele procede com você. Deus lhe tomará a palavra, e se você se vende para ser escravo sem reservas, Ele o envolverá em um amor zeloso, que permitirá que os outros façam muitas coisas que a você não são permitidas. Saiba-o de uma vez por todas. Você tem de se entender diretamente com o Espírito Santo acerca dessas coisas, e Ele terá o privilégio de atar sua língua, ou de colocar algemas em suas mãos, ou de fechar seus olhos, para aquilo que é permitido aos demais. Entretanto, você conhecerá o segredo do reino, quando estiver possuído pelo Deus vivo, de tal maneira que se sinta feliz e contente no íntimo de seu coração, com essa peculiar pessoa, privada e zelosa, tutória, e com esse governo do Espírito Santo sobre a sua vida, então haverá encontrado a entrada dos céus, o chamado do alto de Deus. Quando eu li isso, eu entendi o meu lugar, e é justamente isso que eu comecei a orar e falar com o Senhor. Senhor, eu desejo o autoesquecimento. E numa outra versão desse livro, um autor que redigiu esta mesma mensagem, ele diz: será que somos capazes de orar essa oração e desejar de verdade viver o autoesquecimento? Isso é, de nós mesmos. Então, eu termino aqui essa mensagem e quero encorajá-lo a viver nesses dias o autoesquecimento. Que Deus abençoe a todos, e eu quero que você se sinta encorajado de viver apenas para o Senhor. Tudo pertence a Ele. Não escolha ninguém a não ser ao Senhor, porque tudo pertence a nós, porque estamos em Cristo e unidos com Deus. Deus abençoe, espero que essa mensagem fale fortemente no seu coração. Quero fazer uma oração por vocês. Senhor, eu encorajo agora toda a comunidade e também aqueles que vão ouvir essa palavra. Pai, queime o coração deles, faça aquilo que somente você pode fazer. Não é sobre mim, não é sobre a minha eloquência, não é sobre a minha pregação, mas é sobre a sua palavra, que ecoe agora nas casas, que ecoe agora, Pai, sobre aqueles que estarão ouvindo e recebendo essa palavra,
Quebre agora todo o nosso orgulho, toda a nossa vanglória. Pai, faça com que permanecemos de pé diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nos ensina a viver no autoesquecimento, para que não haja em nós egocentrismo, pois já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos.